Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, meu pecado está sempre diante de mim. Amém. Glória a Deus. Irmãos, aqui está o salmista Davi. É no momento em que ele recebe uma palavra do profeta Natan. E ao receber essa palavra do profeta Natan, ele cai em confissão e arrependimento diante de Deus, com o coração quebrantado, com o coração contrito. Ele clama a Deus para a libertação, ele clama a Deus para que ele fosse liberto ali daquele seu pecado. No capítulo 50, um grande adorador levita chamado Asaf, ele fala que Deus não se agradava de sacrifícios, né? Mas Deus queria um coração quebrantado. Deus queria um coração na presença dele, um coração que o adorava em espírito e em verdade, com ações de graça. E agora no capítulo 51, o próprio Davi, ele vai falar que ele tinha pecado contra Deus e o pecado dele estava sempre diante dele. Algumas pessoas vivem a expulsar os demônios, mas vivem a expulsar o demônio dos outros. Estão sempre expulsando o demônio do outro. E estão sempre expulsando o demônio que está do lado de fora do seu ser. Demônio significa, na essência, rebelião, opositor, oposição. Aquele que vai contra, aquele que não concorda com Deus. Se eu estiver contra Deus e contra Deus, me rebelar contra Deus, eu estou fazendo como aquele que fez isso lá no céu. Lá no início ele fez isso. Ele foi contra Deus. Então eu estou sendo como um demônio. E eu não posso ficar querendo expulsar um demônio que está fora, porque eu estou fazendo rebelião. Eu estou fazendo exatamente o que ele fez, me rebelando contra Deus, me rebelando contra uma ordem de Deus. Por que que a serpente veio e tentou Eva, e ela se rebelou contra Deus na tentação? Depois tenta Adão e ele se rebela contra Deus. E Deus não vem e fala assim: Adão, você é um miserável, você é um pobre coitado. Sabe por quê? Porque o diabo te enganou. Eu vou cuidar de você, Adão, não se preocupe, porque o diabo te enganou, então eu vou te ajudar. Deus não falou isso com Adão. Sabe por que ele não falou isso com ele? Porque Deus sabia que Adão tinha um livre-arbítrio, podia rebelar ou não. Adão tinha um livre-arbítrio, podia dizer sim para Deus e podia dizer não para Deus. E Adão agiu exatamente como o diabo. Ele disse não para Deus. O diabo lá no céu disse não para Deus. E quando nós também dizemos não para Deus, quando nós viramos as costas para Deus, quando nós nos rebelamos contra Deus, nós estamos fazendo a mesma coisa. Estamos sendo como o demônio. Mas é muito forte, pastor. Mas é a palavra de Deus que mostra. Nós estamos fazendo exatamente como aquele que se rebelou contra Deus. Por isso que o profeta Samuel fala que desobediência é como um pecado de... Quem se lembra? Feitiçaria.
Ele fala rebelião. A rebelião é porque vai desobedecer a Deus. Se você é feiticeiro, você é filho de quem? Então, quando nós estamos desobedecendo a Deus, quando nós estamos desobedecendo a Deus, nós não podemos dizer: é o demônio, pareceu o demônio me tentando, o demônio me tentou e eu caí. Não, nós é que desobedecemos, nós é que fomos o demônio, nós é que fomos o rebelde. Nós é que agimos em desobediência. Não foi o diabo, fomos nós. O diabo não veio e falou assim: agora você é obrigado a ser desobediente. Não, ele não tem esse poder sobre o cristão. O cristão tem o poder de dizer não. Adão tinha o poder de falar: não, eu não quero pecar. Davi sabia disso. E Davi, quando ele confessa o pecado dele, ele fala: eu conheço as minhas transgressões, versículo 3. Eu sei que eu pequei. Eu sei que eu errei. Olha, se você ler o Salmo 51 todo e o Salmo 38, em nenhum momento você vai falar assim: ah, Senhor, a culpa é do demônio, a culpa é da minha mulher, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai. Em nenhum momento. Se você olhar na palavra de Deus, os homens de Deus em nenhum momento falavam assim: a culpa era do fulano, a culpa foi minha, eu pequei, eu errei, eu fui rebelde, eu fui como o demônio, porque ele se levantou contra o Senhor, e eu também me levantei contra a tua palavra. Quando nos levantamos contra a palavra de Deus, estamos nos levantando contra Deus. Quando desobedecemos aquilo que Deus ordena, estamos levantando contra Deus. É preciso a gente entender isso, senão a gente não vai conseguir fazer uma oração de confissão adequada ou correta. Ele fala: eu conheço as minhas transgressões, eu conheço a minha entrega ou a minha não entrega, eu conheço que eu estou pecando, que eu sou negligente, que eu estou empurrando com a barriga, que eu estou fazendo a obra de Deus relaxadamente. Jeremias 48:10 diz: maldito é o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Que para as coisas de Deus sempre não tem tempo, sempre não dá para chegar, sempre não dá para fazer, sempre é difícil. Se eu não reconhecer isso, que eu estou sendo rebelde em relação às coisas de Deus, eu não vou estar obedecendo a Deus e vou estar vivendo como o demônio vivia. Vou estar fazendo como ele fazia e como ele faz até hoje. Eu preciso entender essa palavra, meu irmão, senão minha confissão não é verdadeira. Preciso parar de colocar a culpa nas pessoas, nas circunstâncias. Quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Vai arrumar desculpa para não fazer. Ontem teve a formatura do CVT, estava até a irmã Julieta lá, a Silvia estava lá, o Santos estava lá, tinha mais cristãos lá, a mulher do irmão Júlio, que cantou aqui uma quinta-feira, estava lá se formando também. Tinha vários irmãos da igreja lá participando da formatura, alguns formando e outros participando. E aí, uma mulher resolveu dar o testemunho, o filho dela, o André, que também estudou lá, e é aqui do Tacuia. Chegou um dia, pegou ela em casa, falou: mãe, eu quero te mostrar um negócio, vamos comigo. Aí levou ela dentro do CVT, e já levou a documentação dela, e escreveu ela naquele mesmo dia: mãe, a senhora vai estudar. Isso, meu filho, a senhora vai estudar. Aí botou ela para estudar. Ela estava depressiva, só via em casa chorando. Ela não saía de casa, eu via chorando. Resultado: ontem ela chorou, mas chorou de alegria, porque ela falou que aquilo que o filho dela fez por ela tirou ela de casa, tirou ela da depressão,
ela encontrou amigos, né, colegas lá do curso, a professora foi bem recebida, aprendeu uma profissão, estava totalmente transformada pelo que o filho dela fez por ela. E aí também depois foi uma outra lá no final chorando também, dizendo que mudou a vida dela, que ela estava muito feliz. Na verdade ontem foi um chororô, né? Era um momento de alegria, mas foi um chororô, o pessoal ficou chorando, emocionado, né? Teve um irmão lá de uma jovem que formou também, que ele chorou tanto, né? Chorou de soluçar lá no canto. O vereador Rael estava lá também, chorou. Ele viu as pessoas chorando e ficou doido, porque ele nunca tinha visto isso, as pessoas chorando. Eu estava ali, estavam felizes. E aí, Deus falou no meu coração naquela situação. Nós aqui podemos orar, né? Nós podemos orar naquele lugar. Teve todos os louvores abençoadíssimos. Quando a menina cantou lá aquele campeão, vencedor, Deus da asa, faz seu voo, tremendo. Depois o pastor que estava lá, que eu trouxe aqui no almoço, ele tocou e cantou a música do Kleber Duco. Da alegria, primavera. Foi essa aí. Eu não sei. Eu sei que foi isso aí. Na alegria ou na dor. Essa parte eu sei que foi. E foi muito bom. Foi muito bom. O nome do Senhor foi glorificado, né? Lá na escola. E o nome do Senhor Jesus foi glorificado, né? Que coisa tremenda, né? E a gente pôde, no final, terminamos com a oração.